O ex-deputado Roberto Jefferson vai a júri popular por 4 tentativas de homicídio contra agentes da Polícia Federal. O fato ocorreu em outubro do ano passado, quando policiais foram até o sítio dele para efetuar uma ordem de prisão. A juíza Abi Magalhães, da Primeira Vara Federal de Três Rios, no Rio de Janeiro, decidiu que o ex-deputado Roberto Jefferson irá a júri popular. Ele é acusado de tentativa de homicídio contra 4 policiais federais. Ele será julgado por ter assumido o risco de matar os agentes que foram ao seu sítio, em Comendador Levi Gasparian, cidade a 142 quilômetros do Rio de Janeiro. Na ocasião, 2 agentes tiveram apenas ferimentos leves. A ordem de prisão foi expedida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, em outubro do ano passado. A magistrada manteve a prisão preventiva do ex-deputado. Atualmente, Roberto Jefferson está internado no Hospital Samaritano, em Botafogo, zona sul do Rio, em decisão autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes devido ao seu estado de saúde. A defesa de Jefferson pediu a conversão para prisão domiciliar, o que foi negado pela juíza. O júri ainda analisará a acusação por resistência, posse irregular de arma de fogo de uso restrito e de artefato explosivo sem autorização. E a maioria dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, votou para rejeitar o recurso da defesa do ex-deputado Deltan Dallagnol contra a anulação do seu registro de candidatura. A determinação da Corte Eleitoral levou à cassação do mandato do parlamentar na Câmara dos Deputados. O tribunal analisa o tema em julgamento no plenário virtual, formato em que os ministros apresentam seus votos em plataforma eletrônica. A deliberação termina nesta quinta-feira, se nenhum ministro pedir mais tempo para análise ou que o caso seja julgado no plenário presencial. A maioria dos ministros, até agora, apoiou o voto do relator, ministro Benedito Gonçalves, que considerou que os argumentos colocados pela defesa buscam promover novo julgamento do caso, o que não é cabível a partir do recurso apresentado. O pedido foi apresentado em junho deste ano. Na manifestação, a defesa de Dallagnol apontou que entendeu como obscuridades e contradições. Citou, por exemplo, o ponto da decisão dos ministros, que considerou que houve irregularidades na saída do então procurador da carreira no Ministério Público Federal para evitar o enquadramento na lei da ficha limpa. Os integrantes da Corte Eleitoral entenderam que a exoneração do MP evitou que procedimentos administrativos contra Deltan prosseguissem e levassem apenas como a aposentadoria compulsória ou perda do cargo. A defesa rebateu a alegação. Os advogados também citaram a violação de princípios constitucionais, como da presunção de inocência, além de argumentarem que houve uma indevida restrição aos direitos políticos de Dallagnol. Um promotor de justiça comparou uma advogada a uma cadela durante um julgamento no estado do Amazonas. O promotor de justiça da terceira vara do Tribunal do Júri do Amazonas, Valber Luiz Silva do Nascimento, comparou uma advogada criminalista com uma cadela durante a audiência. A declaração foi registrada em vídeo que circula nas redes sociais. Se tem uma característica que cachorro tem, doutora Catarina, é lealdade. Eles são leais, são puros, são sinceros, são verdadeiros. E no quesito lealdade, e me referindo especificamente a Vossa Excelência, comparar a Vossa Excelência com uma cadela de fato é muito ofensivo, mas não a Vossa Excelência, a cadela. A Ordem dos Advogados do Brasil do Amazonas repudiou o ocorrido e convocou um ato em apoio em frente à sede do Ministério Público. Já a Associação Amazonense do Ministério Público publicou uma nota nas redes sociais em apoio ao promotor. Manifestou seu total e restrito apoio ao associado
e promotor de justiça, Dr. Valber Luiz Silva do Nascimento, ao tempo em que destaca a importância de sua atuação firme, urbana e técnica no plenário do Tribunal do Júri. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que a Casa vai fazer uma proposta de emenda à Constituição para proibir a posse de qualquer tipo de droga. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, comentou a decisão tomada após consulta ao Colégio de Líderes, de que deve ser apresentada uma proposta de emenda à Constituição de combate às drogas no país. A PEC, explicou Pacheco, deve prever na Constituição que a lei considerará crime porte e posse de substância ilícita em qualquer quantidade. Ele disse ainda que deverá ser feita também uma revisão da lei antidrogas. Que é uma disciplina de que a lei deverá considerar crime porte, posse de substância ilícita em qualquer quantidade. Essa é uma definição constitucional, política, em relação à questão de drogas no país. E evidentemente que isso não se esgota só numa alteração constitucional. Isso deve ser também objeto de uma revisão da Lei 11.343, da Lei Antidrogas, que possa ser, então, modernizada. Quanto ao uso de drogas para fins medicinais, Pacheco afirmou que deverá ser feito a partir de uma série de critérios, prevendo a forma como as substâncias são adquiridas. Discutindo uma questão importante, que é o fim medicinal de qualquer princípio ativo, que obviamente todos nós concordamos de que qualquer princípio ativo de qualquer planta que seja útil para salvar a vida de alguém ou para melhorar a saúde de alguém, com disciplina, com critério e com observância de normas, deve ser aplicado, né? E fazer uma política antidrogas que não seja uma política capenga, ou seja, liberar o uso sem prever de onde se adquirirá a droga. Então, isso não tem condição de ser estabelecido no Brasil, porque gera uma série de questionamentos até aqui não respondidos. A PEC a ser apresentada é uma resposta dos congressistas à discussão no Supremo Tribunal Federal, que pode descriminalizar o porte de maconha para consumo próprio. O objetivo é vida fácil e tranquilidade para todos os políticos do Brasil. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira o texto base da mini-reforma eleitoral. A proposta regulamenta o lançamento de candidaturas, prestação de contas e outras regras para as eleições do próximo ano. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira o texto base da mini-reforma eleitoral que altera regras de prestação de contas, candidaturas femininas, federações partidárias e propaganda eleitoral, entre outros pontos. Foram 367 votos favoráveis e 86 contrários. A decisão foi criticada por deputados que votaram contra o texto. Há, por exemplo, aí uma diminuição do rigor ao crime contra o crime da compra de votos. Há uma redução da punibilidade de recursos ilícitos para as campanhas. Há aquela dobradinha do vale tudo, que em toda campanha a gente vê os candidatos que têm mais densidade eleitoral são convidados a fazer dobradinhas com outros que não têm nenhuma afinidade ideológica. Isso é hoje proibido por lei, vai deixar de ser. O texto abre brechas para reduzir os repasses às candidaturas femininas e atenua as regras relacionadas às prestações de contas eleitorais. A proposta esvazia, por exemplo, um dos principais pontos da lei da ficha limpa, o período de inelegibilidade, além de permitir que a pena de cassação do candidato que usar recursos ilegais seja substituída por pagamento de multa de até R$150 mil. O relator da proposta afirmou que o objetivo é uma modernização da legislação. Nós estamos ajustando as regras do sistema eleitoral, antecipando o registro de candidatura, para deixar que a Justiça Eleitoral cuide de coibir o que é grave. A Justiça Eleitoral vai cuidar de combater a compra de voto, o abuso de poder político, o abuso de poder econômico.
Nós estamos tratando da questão do financiamento de campanha. A lei hoje, senhores deputados, fala em cheque cruzado. Quem usa cheque cruzado nos dias de hoje? A lei hoje ignora o que é o Pix, ignora os bancos digitais. Nós precisamos ajustar a legislação eleitoral brasileira. As novas regras precisam virar lei até o dia 6 de outubro para valer nas eleições municipais do ano que vem. E depois do intervalo, Justiça suspende lei sancionada por Tarcísio de Freitas que obriga restaurantes a servirem água de graça em São Paulo. O Brasil News volta daqui a pouquinho.